Déjà vu. Aquele eco estranho na mente, a sensação fantasma de que o presente é apenas uma reprise. A ciência o chama de falha neural, a lógica de coincidência. Mas e se for algo mais? As 4 histórias a seguir são de momentos em que essa falha não se consertou, mas se aprofundou. História 1. O corredor que se lembra. Enviada por Lucas. Eu raramente compartilho esta história. O simples ato de contá-la parece um atestado de insanidade, mas o que vivenciei em 2017 me forçou a questionar não só minha mente, mas a própria estrutura da realidade. Eu morava num condomínio antigo que parecia congelado nos anos 80. As luzes do corredor emitiam um zumbido baixo e perpétuo. Meu colega de quarto, Miguel, trabalhava como segurança no turno da noite, o que me deixava como o único guardião daquele silêncio opressor. Era uma quinta-feira de fevereiro. Quando voltei para casa, ao subir as escadas, fui atingido por um odor que não sentia há anos, uma mistura de borracha queimada com um produto de limpeza cítrico. Esse aroma peculiar ativou algo em mim. Ao entrar no corredor, a sensação de déjà vu me atingiu como um maremoto. Não foi um simples vislumbre de familiaridade, foi a certeza absoluta de que eu já havia vivido aquele exato momento. Parei a poucos passos da minha porta, o corpo paralisado. Uma sequência de eventos se projetou na minha mente. A lâmpada sobre a minha cabeça piscaria 2 vezes. Uma vizinha do andar de baixo gritaria algo abafado. E, no fim do corredor, algo pesado tombaria, com um baque metálico e surdo. E o roteiro se cumpriu, implacavelmente. Pensei que talvez fosse apenas o resquício de um sonho. Mas na noite seguinte, o ciclo recomeçou. Enquanto eu assistia à TV, comendo comida chinesa, soube o que os personagens diriam um instante antes de falarem. Soube o exato momento em que meu celular vibraria na mesinha de cabeceira. Nos 5 dias seguintes, esses episódios se intensificaram. Comecei a anotar minhas previsões em um caderno, um teste desesperado para minha sanidade, e eu nunca errava. Não eram lembranças do passado, mas ecos de um futuro iminente. Foi quando os sonhos começaram. A mesma cena, todas as noites. Eu, deitado na cama, a porta se abre. Miguel entra, pálido, coberto de suor, e diz com uma voz oca, como uma gravação: "Tem alguém no prédio?" Eu perguntava: "Quem?" E ele apenas me encarava em silêncio. O sonho se repetia, noite após noite. Na noite final, não foi um sonho. Às 3h12 da manhã, a realidade imitou o pesadelo. A porta do meu quarto se abriu e as palavras de Miguel ecoaram no quarto. Eu o segui com um taco na mão. Ele apontou para as escadas. O corredor estava vazio, mas o ar parecia denso. Quando contei a Miguel sobre meus sonhos, seu rosto perdeu a cor. Eu também tive os mesmos sonhos. Ele sussurrou. O déjà vu cessou naquela noite, mas às vezes sinto um lampejo daquela sensação, um cheiro, um som, e me pergunto se estou prestes a lembrar de algo novamente. Porque se aquela porta se abrir e eu ouvir aquelas palavras, não sei se terei a coragem de seguir desta vez. Comecei a questionar a natureza da memória. Será que nosso cérebro, às vezes, acessa outras linhas do tempo, empilhadas como camadas de papel de parede velho, com as imagens de baixo vazando para a superfície? Penso que aquele corredor era uma fresta, um ponto fraco entre 2 versões da realidade. Mudei-me 6 meses depois. Às vezes passo de carro por lá e sinto uma atração, como se uma decisão que eu evitei ainda estivesse me esperando no escuro. História 2. A casa na memória. Enviada por Rodrigo. Meu nome é Rodrigo. Isso aconteceu há 3 anos. Eu tinha 17 e meu irmão, Bruno, 19. Nossa cidade era um ponto no mapa. Havia lendas sobre uma casa abandonada no fundo de uma trilha. Num fim de semana de outubro, decidimos encontrá-la. O dia estava fresco, o céu nublado. Partimos às 3 da tarde, cientes de que o tempo era curto. A caminhada começou normal, mas logo uma nostalgia
impossível tomou conta de mim. Eu conhecia o caminho, lembrava-me de uma árvore caída, de um poste de cerca quebrado, memórias de uma jornada que eu nunca fiz. Na minha mente, uma imagem clara se formou. Uma casa de fazenda de 2 andares, com tinta verde descascando, uma janela estilhaçada no andar de cima. E então, nós a vimos. Era um monumento à minha memória impossível, exatamente como na minha visão. Bruno caminhou em direção a ela, mas eu hesitei. Perguntei se ele a reconhecia. Ele riu, confuso. Não. Expliquei a sensação de déjà vu, mas a curiosidade nos venceu. A porta rangeu, revelando um interior onde o silêncio era uma presença física. Móveis quebrados, papel de parede se desfazendo. Enquanto explorávamos, a sensação de sermos observados era palpável. Foi quando as palavras escaparam. Eu me lembro de uma mulher no andar de cima. Bruno parou, achando que era uma brincadeira. Não estou brincando, eu disse. Sinto que ela está aqui. Nesse instante, um rangido suave veio do andar de cima. Um passo. Ficamos imóveis. Bruno, mais corajoso, decidiu subir. Cada degrau gemia. Eu o segui, mas parei no topo. Ele foi até o último quarto à direita, a porta entreaberta. Ele a empurrou. Não vi o que ele viu, mas vi seu rosto. Ele congelou, e um grito de terror rasgou o silêncio. Corre! Corremos como se nossas vidas dependessem disso. Só paramos quando o ar nos faltou. O que você viu? Perguntei, ofegante. Uma mulher, ele sussurrou, parada na janela como uma estátua. O cabelo dela era loiro acinzentado. Ele me encarou. Como você sabia? Até hoje, ele jura que viu aquela mulher, e eu acredito. Nós dois ouvimos o passo. Meu déjà vu foi específico demais. Foi uma premonição, um aviso, e fico feliz por não ter sido eu a olhar para dentro daquele quarto. História 3. O acidente fantasma. Enviada por José. Em 2020, naquele limbo entre lockdowns e reaberturas, vivi algo que me fez duvidar da linearidade do tempo. Era 1h30 da manhã. E eu voltava da casa da minha namorada. Uma neve fina cobria a estrada. Perto da minha casa, há um cruzamento de 4 vias, famoso por acidentes. Ao me aproximar, um peso se instalou no meu peito. Uma sensação de deslocamento, como se eu estivesse revivendo algo. Mesmo com a preferência, pisei no freio. No instante seguinte, uma caminhonete preta furou o sinal. Teria me atingido em cheio. Parei no acostamento, tremendo, não de alívio, mas de terror. Porque eu não apenas antecipei, eu me lembrei. Lembrei-me do som do metal, do vidro, do airbag inflando contra meu rosto. A memória era um fato de uma vida que não aconteceu. Culpei o estresse, mas os episódios continuaram. Em um semáforo, eu sabia a próxima música do rádio. Sabia que uma mulher com um cachorro cruzaria a rua. Eu não estava mais vivendo, estava reencenando. Os sonhos começaram. Mesma estrada, mesmo acidente. Cada noite, mais nítido. Em um sonho, eu estava fora do carro, olhando para dentro, para o meu próprio corpo, olhos vidrados, um corte na têmpora. Eu ouvia minha própria respiração falhando. Na 5ª noite, acordei em pânico e decidi quebrar o ciclo. Peguei a rodovia. Naquele mesmo dia, um amigo me mandou uma mensagem. Houve um acidente fatal, no mesmo cruzamento, na mesma hora, um carro, da mesma marca e cor que o meu. Desde então, a pergunta me assombra. Eu me lembrei da minha própria morte em outra linha do tempo? Fui a versão que teve sorte? Nunca mais tive um déjà vu tão intenso. Mas às vezes, quando dirijo à noite, sinto arrepios, porque talvez, só talvez, eu esteja me lembrando de algo que não deveria. Talvez o déjà vu seja um eco, um aviso de que já estivemos ali antes, e que, da última vez, não terminamos bem.
História 4. A paciente que sabia, enviada por Mariana. Antes da minha carreira em TI, trabalhei por 2 anos no turno da noite em um lar de idosos, uma instalação antiga onde conheci a dona Amélia. Aos 87 anos, ela era lúcida e doce, mas solitária. Sua única companhia era a foto desbotada de um neto que nunca a visitava. Minha rotina era previsível, rondas, verificações, mas ocasionalmente eu a encontrava acordada, olhando para o teto, cantarolando uma melodia lenta e sinistra. Uma noite, por volta das 2h15, a encontrei sentada, com os olhos bem abertos. Quando perguntei se precisava de algo, sua resposta me gelou. Você já me perguntou isso. Você pergunta todas as noites. Mas esta noite é diferente. Senti como se ela estivesse lendo um roteiro da minha vida. Você deveria se lembrar desta parte, ela acrescentou. Minha supervisora descartou o incidente como confusão. Mas na noite seguinte, a resposta foi a mesma, palavra por palavra. Na terceira noite, ela se foi. Faleceu dormindo. Algo me impeliu a investigar seus registros antigos. Encontrei anotações de outros funcionários, de anos diferentes. Todos relatavam o mesmo fenômeno. Previsões exatas, frases repetidas. Uma anotação de 2013 se destacou. A enfermeira escreveu que a paciente disse: "Eu me lembro desta versão. Você faz sua pausa às 3h07. Você sempre faz." A nota da enfermeira confirmava. Ela tinha acabado de olhar para o relógio. Eram 3h07. Não sei o que acontecia com a dona Amélia. Não acredito no paranormal. Mas era como se ela estivesse presa em um loop temporal, revivendo seus últimos dias, talvez esperando que algo mudasse. Outros que trabalharam lá me contaram sobre sonhos estranhos, sobre pacientes que pareciam saber de coisas que não deveriam. Uma disse que um paciente a avisou que seria demitida e 1 semana depois foi dispensada. Às vezes, quando estou pegando no sono, ouço aquele mesmo zumbido sinistro dos meus sonhos e não consigo evitar de pensar na dona Amélia o tempo todo.